Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado. Essa é mais uma edição do Opinião Socialista Marília. Nós estamos aqui com os diretores do Sintrajud, do Sindicato do Judiciário Federal, da seção sindical de Marília, que participaram de uma longa greve da categoria que durou cerca de 3 meses. Quando começou a greve dos federais, João? A greve começou no estado de São Paulo em 10 de junho. Né? No Paraná, os colegas lá da Justiça, servidores, começaram um pouco antes. Né? Mas aqui a gente em São Paulo começou em junho, dia 10, e em Marília especificamente a categoria aderiu à greve no dia 19 de junho. Aí no estado de São Paulo foram 3 meses de greve, pouco mais de 3 meses de greve. E por que ocorreu a greve? Quais eram as principais reivindicações da categoria? É o seguinte, a categoria é composta pelos servidores do Judiciário Federal. Ela é composta pelos servidores da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Nesse universo tem em torno de 120 mil servidores. Certo? Nesse sentido, a nossa categoria ela tem uma política de remuneração através de planos de cargos e salários. Ou seja, nós não temos a database, nós não temos como servidor ou trabalhador da iniciativa privada a questão daquele reajuste anual, né, e periódico. No nosso caso específico, planos de cargos e salários organizam tanto a questão funcional quanto a questão salarial, a questão remuneratória. O último plano de cargos e salários, que nós chamamos de PCS, é de 2008, certo? E nesse meio tempo, ou seja, nesses últimos anos, né, há algum tempo você tem um diálogo, né, a respeito da aprovação de um novo PCS. Entretanto, nada foi feito nesse sentido. Os projetos de leis que foram apresentados, eles foram por uma série de motivos, por vários fatores, sendo substituídos, né? Por exemplo, o projeto encaminhado no ano de 2010 foi substituído pelo de 2011 e nesse panorama até hoje nós não temos outro projeto em trâmite, ou enfim, outro projeto aprovado. Nós tivemos um reajuste de 15%, né, em 2012, né? Esses 15% foram parcelados, né? E agora nós lutamos pela aprovação do novo projeto, né, que é o 6613. Depois teve uma conversão, né? Isso, teve uma atualização nele, passou a ser 7920, né? E pela aprovação desse nosso projeto, a categoria, né, os sindicatos, em apoio com a FENAJUF, deflagraram greve, né, que no estado de São Paulo durou em torno, né, de 3 meses, assim como a greve que foi realizada na nossa subseção. Então, em linhas gerais, esse foi o que de fato ocorreu, né, sendo que a greve se encerrou em torno de uns 2 meses. E nesses últimos 2 meses, né, a categoria se organiza, se mobiliza, e tanto em atos específicos quanto, assim como a direção do sindicato, né, na atuação com parlamentares em Brasília. Em linhas gerais, né, é isso. Mas para eu entender melhor, como que vocês tiveram uma perda tão grande? Na verdade, sim, o que foi bastante interessante nessa campanha, que sem dúvida foi a maior greve que a categoria já fez, foi que em um dado momento a imprensa começou a nos atacar. Foi uma campanha midiática muito grande. O que era divulgado era que a reposição do servidor seria de 78%. Na verdade, no universo de 120 mil, que o Eduardo já comentou, se não me engano, 14 servidores, numa condição muito específica, né, numa carreira já que ela não teve continuidade, que receberiam um índice assim, acima de 70%, mas não chegava a 70%. O último PCS, que o Eduardo se referiu, ele foi implementado em 2006, mas ele foi parcelado em 2 anos, então ele acabou de ser pago em 2008.
né? Então, desde 2008, não houve mais nenhum reajuste. Como o Eduardo já disse também, a gente não tem database, desde então não houve nenhuma recomposição salarial. Então, essa é a mesma pergunta. Sim. Por que não houve? Não se tem uma política de database, ou seja, o governo não nos paga a database. Há uma previsão constitucional, mas isso depende de uma lei específica todo ano, em que se preveja, né, o pagamento dessa database. Isso não acontece. Então a categoria, ano após ano, ela vem sofrendo com a inflação. Desde 2008, ela não há esse reajuste, sim, portanto, sim. por isso que é uma... São 9 anos já sem qualquer reajuste, né? E a inflação de julho de 2006 até agora, julho de 2015, já está alcançando 73% segundo dados do DIEESE. Né? Então seria necessário uma reposição salarial. Veja bem, não se trata de aumento, né? De aumento salarial, mas uma reposição das perdas inflacionárias. Né? Seria necessário um reajuste de 50%. O nosso projeto de lei, ele recomporia essas perdas, né? Que é um projeto de lei que veio caminhando desde 2009, né? Ou seja, um ano após o término do pagamento do último PCS. Ele se converteu em 2014 num novo projeto de lei, número 7920/2014, foi aprovado na Câmara dos Deputados, seguiu ao Senado sob o número PLC 28/2015 e em 30 de junho desse ano ele foi aprovado pelo Congresso, né? Quando então ele seguiu para a sanção presidencial, mas a Dilma vetou. Em julho a Dilma vetou. Esse projeto atenderia minimamente aos anseios da categoria, porque ia fazer a recomposição das perdas salariais. Enfim, e desde então a gente aguarda, né, que o Congresso derrube o veto da presidente. Então já faz alguns meses que a gente está montando caravanas, fazendo paralisações nos dias em que há sessão no Congresso, para pressionar os congressistas a derrubar o veto. Como que foi a postura do governo, Eduardo, diante da greve de vocês? Ele reconheceu os direitos de greve de vocês pelo Judiciário Federal? Olha, foi o seguinte, o Executivo, ele tem a postura de, isso há mais ou menos uns 9 anos, de travar um diálogo inicial, porém não dar uma continuidade efetiva àquilo que as federações e os sindicatos de fato conversam com o governo. Então, como o João Carlos disse, 9 anos sem reajuste específico, certo? E nesse último ano nós passamos por essa greve justamente para tentar a aprovação de uma lei que reajustasse o nosso PCS. E nesse meio tempo, o Executivo Federal foi, de certa forma, um pouco intransigente, né? Intransigente no sentido de não criar um canal direto de negociação e até mesmo que esse canal fosse efetivo. Uma negociação entre o sindicato entre o sindicato e os servidores, né? Em linhas gerais, a atuação do sindicato se deu através da federação, né, chamada FENAJUF, a reunião dos sindicatos, né, com o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal e com os diretores gerais do Executivo. Mas, assim, de concreto, específico, efetivamente, nada. Então, o governo ele não estava dialogando com vocês no sentido de discutir a pauta de reivindicações de vocês para atender a demanda que vocês estavam reivindicando. Isso, exatamente. Sendo que, um pouco depois, mais para o final da greve, houve um rompimento desse diálogo, né? Não houve mais uma interlocução efetiva, né? Não marcava reuniões para discutir com vocês, nem nada. Em linhas gerais, é isso, né? Mas vocês conseguiram aprovar no Congresso Nacional o reajuste. Na verdade, de quanto por cento? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, foi encaminhado para o Congresso Nacional um plano de lei que trata do nosso reajuste, ou seja, da recomposição da inflação. O que a inflação nos tirou, nós estamos pleiteando por esse projeto de lei. Nesse sentido, esse plano, né, essa lei, foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi encaminhada ao Senado. No Senado ela foi novamente aprovada. E encaminhada em ato posterior para a Presidência da República, ou seja, para o Executivo. Na oportunidade... Para que eles homologassem exatamente, ou vetassem.
tecnicamente ocorreria a sanção ou o veto. Né? No caso, por questões de política social, política econômica, a presidente Dilma optou, né, pelo veto, ou seja, ela não deu continuidade à implantação dessa lei, em linhas gerais. E por que né? isso não isso, ocorreu? nós acreditamos que seja por questões de políticas econômicas. Né? Eles dizem que não é um momento adequado para o país, que os servidores do judiciário tenham essa recomposição, e a luta é justamente nesse sentido, mostrar de uma forma clara e efetiva que não se trata de ganho efetivo, de um ganho real, mas sim a recomposição, ou seja, retomada, recuperação de tudo aquilo que a inflação nos tirou nesses últimos 9 anos. Então a Dilma vetou esse projeto de reajuste de tantos anos que vocês estão esperando, após 3 meses de greve, com tanta dificuldade de que isso fosse aprovado, porque durante as etapas que teve o projeto para ser aprovado, vocês fizeram vários atos e manifestações, não fizeram? Isso, a aprovação desse projeto de lei se deu justamente pela iniciativa da categoria. Né? Apesar de alguns partidos, de forma específica, apoiarem o projeto, a categoria se organizou, se mobilizou, né? Sendo que essa mobilização se deu em 2 frentes. Né? Primeiro, nas federações, nos sindicatos, com corpo a corpo direto com os deputados, com os parlamentares, e a própria categoria, na base, procurou regionalmente os seus representantes políticos, né? Para fazer esse trabalho. Então a gente conclui que a indignação da categoria é tão grande, né, que os servidores de forma voluntária, né, tomaram para si essa campanha e partiram para o convencimento pessoal, para o convencimento, né, direto com os parlamentares. O que motivou você a querer participar do sindicato como diretor de base? Justamente a questão da luta, né, a questão do trabalho mesmo, trabalho sindical, né, eu acho muito importante. Para mim foi uma coisa muito legal, pessoalmente foi uma questão muito legal, ter mesmo contato com outros colegas, né, com novas linhas de pensamento, e basicamente isso. Né. E vocês iam daqui de Marília para os atos e manifestações e reuniões em Brasília? Especificamente no meu caso, eu participei de algumas reuniões em São Paulo, certo? Sendo que nessas reuniões eram as assembleias regionais, ou seja, as assembleias estaduais. Né? E eu participei em duas oportunidades dos atos em Brasília, né? De atos específicos que foram importantes. Né? A minha participação, no caso, se deu dessa forma. O que para você foi um elemento importante e central que fez com que a categoria não permanecesse mobilizada em greve até conseguir atingir as suas reivindicações? Um primeiro ponto é a extensão da greve. Né? Foram 3 meses de greve, havia já um desgaste, a categoria estava cansada, mas isso não tinha desanimado os servidores a princípio. Mas veio uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, lá em São Paulo, determinando o corte de ponto, se não houvesse um retorno imediato às atividades. Então isso provocou um refluxo enorme na nossa greve, principalmente no setor que estava mais mobilizado, que era a Justiça Trabalhista, lá de São Paulo. Então, com essa decisão, né, com esse ataque, porque não houve qualquer diálogo, foi uma portaria que foi baixada, não houve discussão nem nada, isso acabou provocando um refluxo e aí não houve outra maneira a não ser fazer um recuo, manter paralisações, manter as caravanas até Brasília para pressionar os congressistas. Mas eu atribuo a esse ataque, esse cerceamento, né, ao nosso refúgio. O que aconteceu durante esse ano, que é muito importante para vocês, né, é que a partir da vida concreta dos trabalhadores, né, os trabalhadores passaram, estão se revoltando contra esse descaso que tem com vocês, do Judiciário Federal, com todos esses anos, e conseguiram se mobilizar para lutar, né, e participar e estar mais ativo do sindicato. Assim, a partir de uma leitura um pouco mais ampla, mais sistemática desse movimento que durou 3 meses, né, assim como o contato direto com outros colegas de outras regiões do país, né, a gente pode chegar à conclusão
de que a greve teve uma importância não só na questão do enfrentamento a essa política salarial a qual o servidor se rebela, né, a partir da greve, mas sim algumas questões em relação à consciência da luta, principalmente a partir do estabelecimento de um diálogo, a partir do estabelecimento de um debate, né? Independente das opiniões políticas pessoais, né? A greve proporcionou um ambiente muito legal de debate a respeito da consciência do trabalhador no Brasil, da consciência do trabalhador no seu próprio local de trabalho, né? E principalmente desse debate partiram algumas perspectivas sobre o que seria o Brasil, qual seria o Brasil a ser construído, qual a participação do trabalhador na construção desse novo país, né? Então, assim, além da questão, né, específica da greve, esse canal de diálogo, esse debate, né, essa consciência de classe que trouxe para os servidores do judiciário foi muito importante, mas muito importante mesmo. É o avanço da consciência dos trabalhadores do judiciário, né? Isso que eu acho que é possível verificar dessa luta, dessa greve. E semana que vem, que dia que é a votação? Dia 17. Dia 17, vai ter alguma caravana para Brasília? Sim, caravana de vários estados, né, e também de São Paulo, saindo da capital rumo a Brasília para acompanhar lá a votação. A consciência dos trabalhadores a partir da luta que vocês tiveram faz com que a gente veja a importância das greves que está tendo no funcionalismo público de um modo geral, mas de todos os trabalhadores no Brasil esse ano. Estão ocorrendo inúmeras greves, né, no momento nós estamos com a greve dos petroleiros, e que semana passada se encerrou a greve dos bancários. Então tem várias categorias de trabalhadores se mobilizando esse ano. Essas categorias estão lutando essencialmente pela mesma coisa, que está atingindo todos os trabalhadores de modo geral, todos os ataques que os governos, tanto federal, estadual e os municipais, estão colocando aos trabalhadores. Qual que é a importância da relação das lutas de vocês, do funcionalismo federal, dentro do judiciário, sim, com as demais categorias e lutas? A gente vê uma intransigência do governo e do Supremo Tribunal Federal muito grande em negociar, em conceder o mínimo que seja, né? E a gente acredita que a grande parte disso se deve ao empenho que o governo está demonstrando, né, o governo aí do PT, em implementar o ajuste fiscal. Então isso reflete diretamente no serviço público, né, porque é onde eles vão cortar o investimento, o direcionamento de verbas. Então, o arroxo salarial que as categorias federais, não só do judiciário, mas do INSS, dos professores das federais, né, o arroxo que esses trabalhadores estão sentindo é reflexo também da política de ajuste fiscal do governo. Então, a gente percebe que o adversário, né, é muito forte. E é muito difícil sozinho a gente conseguir quebrar essa política de arroxo, de congelamento salarial. Então, uma greve conjunta, se a gente conseguisse unificar as lutas, o funcionalismo federal como um todo, porque como você disse, a gente está lutando pela mesma coisa, pela reposição das nossas perdas, para derrotar esse arroxo. Seria algo muito mais promissor do que simplesmente as categorias de maneira isolada, descompassada, entrando em greve, a outra sai, então é muito complicado. Eu acho que, e como o arroxo, a política de ajuste, ela não afeta só o funcionalismo federal, mas também os trabalhadores da iniciativa privada, os regidos pela CLT, que também estão sofrendo inúmeros ataques, né? Não só com relação à remuneração, mas corte de direitos mesmo, né? Pensão, o próprio seguro-desemprego. Né? Imagino que uma unidade também com as demais categorias de trabalhadores poderia constituir uma força muito maior da classe trabalhadora, uma unidade muito mais ampla, a fim de enfrentar essa política de ajuste fiscal. Agora se encerra a Opinião Socialista Marília. Quem tiver interesse em compreender a política do partido ou obter o jornal Opinião Socialista impresso, pode nos procurar pelo Facebook, PSTU Marília, tem uma página, manda um recado que nós responderemos. Nas próximas edições do Opinião Socialista Marília, nós discutiremos análise de conjuntura e assuntos relativos à cidade de Marília.